Começamos então a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, escrito pelo médium Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. A página abaixo é uma página da psicografia do Francisco Cândido Xavier na sessão pública da noite de 15 de maio de 1982, em Uberaba, Minas Gerais, Brasil, no Grupo Espírita da Prece. Eu transcrevi aqui porque fica melhor para a gente ler. Explicação. A desmontagem da obsessão é trabalho milenar sobre a Terra. Por isso mesmo, não se atribui a um tarefeiro único a obrigação de erradicá-la do caminho dos homens. Manuel Filomeno de Miranda é um batalhador que penetra no campo de serviço criando novos sistemas de trabalho, novos planos de ação para que se nos extinga semelhante flagelo pelo mundo físico. Que sua tarefa frutifique em bênçãos de libertação e que o Senhor a todos fortaleça e nos abençoe. Espírito de André Luiz assina essa mensagem. Análise das obsessões. Atendendo à classificação apresentada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 23, examinaremos a patologia das obsessões nos seus três aspectos, a saber, simples, por fascinação e por subjugação. Obsessão simples. O fundamento da vida é o espírito em torno de cuja realidade tudo gira e se manifesta. O temperamento de toda criatura, ao lado das injunções que compõem o quadro da sua existência, é uma decorrência natural do somatório dos valores que transitam pelas várias reencarnações, a transferirem-se de uma para outra etapa carnal. Observação minha, leitora. Ou seja, somos o resultado de todas as vidas anteriores que já vivemos. Valores, debilidades, tendências e capacidades, rancores e amores. Carregamos tudo o que estiver em nossa mente e em nosso coração, razão e emoção. Então, continuando com a minha observação, quando a gente sofre um desequilíbrio, há de se observar todo esse nosso passado. E para que não tenhamos esses problemas no futuro, vamos cultivar o nosso presente, para que tenhamos o melhor equilíbrio possível. Mas vamos continuar com o nosso estudo. Programado pelo fatalismo da evolução para o progresso que o conduzirá à perfeição relativa, o espírito cresce sobre a claridade do amor, normalmente estimulado pelo aguilhão do sofrimento, que ele mesmo se propicia em razão da rebeldia, como da insatisfação, que lhe são as relevantes excrescências do egoísmo. Trazendo em germe a divina presença de onde se origina, adquire, através das experiências que lhe apraz viver, os recursos para progredir, estacionar ou retardar o desenvolvimento das funções que lhe são inerentes e de que se não poderá eximir, por mais que lhe agrade. Caso derrape na alucinação comburente da desdita em que se fixe, quando não funcionem os estímulos para o progresso e deseje postergá-lo, imposições da própria lei, jungem-no ao processo de crescimento mediante as expiações lenificadoras que o depuram, cooperando para a eliminação das sedimentadas mazelas que o martirizam. A aquisição da paz, por isso mesmo, é uma resultante de lutas e esforços que os disciplinam, condicionando-lhe os hábitos salutares através dos quais se harmoniza com a vida. Nesse processo, como em outro qualquer, a mente é o espelho a refletir os estados íntimos, as conquistas logradas e por conseguir. Dínamo gerador de recursos psicofísicos ao comando do espírito que lhe utiliza a cerebração. Nas paisagens mentais, facilmente se expressam os estados múltiplos da personalidade, encadeando sucessos ou fracassos que se exteriorizam em formas depressivas, ansiosas, traumáticas, neurastênicos e outras
dando gênese a enfermidades psíquicas de variada e complexa nomenclatura. Em face desses estados mórbidos, originados nas existências passadas por desrespeito aos soberanos códigos da vida, abrem-se largas brechas que facultam e estimulam as parasitoses espirituais, que degeneram as síndromes obsessivas, não raro prolongando-se até se converterem em subjugações de curso irreversível. A. Recepção da ideia perturbadora. Vivendo num permanente intercâmbio consciente ou inconsciente, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, participamos das vivências do corpo e fora dele, não apenas por processos de desforço pessoal, em que os desafetos se buscam para produzirem-se males e cobranças injustificáveis, como por fatores de variada motivação, assimilam-se ideias e pensamentos pela simples sintonia da onda própria em que se situam as mentes. Assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, logo registra a interferência e, porque se não ajusta a um programa educativo da vontade, recebe o impulso da ideia, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora, que agasalha e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Aceita a indução, forma-se uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico. O que o fenômeno nos explica aqui? A começar pela nossa disposição diária. Se nós somos uma pessoa invejosa, se nós somos uma pessoa pessimista e somos submetidos a uma intuição espiritual de qualquer natureza, que nos insiste nessa tendência, nós acatamos essa ideia e a partir daí estamos subjugados a essa tendência e fica cada dia mais difícil de retornarmos à nossa tomada de pulso sobre o nosso próprio pensamento. Então é preciso, meus amigos, estarmos atentos a termos pensamentos mais elevados, mais animadores, para que isso não seja um degrau para a nossa queda. B. Intercâmbio mental. Fixada a ideia infeliz, os porões do inconsciente desbordam as impressões angustiosas que dormem armazenadas, confundindo-se na consciência com informações atuais, ao tempo em que se encontra em desordem pela influência da parasitose externa que se vai assenhoreando do campo exposto sem defesas. Certo? Então, nós já temos a tendência, vem uma influência de fora, que se estabelece em nossa mente, e nós aceitamos essas ideias e ficamos cada dia piores do que no dia anterior. Continuando, por natural processo seletivo e tendo em conta as tendências, as preferências emocionais e intelectuais do paciente, a injunção produz melhor aceitação das recordações perniciosas que servem de veículo e acesso ao pensamento invasor. A polivalência mental, em casos dessa natureza, tende ao monoideísmo, que produz quadros de fascinação torturante e, por fim, a subjugação de difícil reversibilidade. O que ele quer dizer aqui com monoideísmo? A gente pensar sempre a mesma coisa. Ficar naquele pensamento circular, pensando aquilo e repetindo aquilo e repetindo aquilo. Isso faz com que a gente se amarre a essa criatura que nos quer ver cair. Então, meus amigos, quando a gente se surpreende num estado mental circular, repetindo o mesmo pensamento sempre, precisamos ter o objetivo de imediatamente sair dessa roda. Buscar uma distração, buscar um fato alegre, sair desse círculo vicioso. Seguindo. A obsessão simples é parasitose. Vocês vejam que é como um parasita, como um verme intestinal. Ele
é aplicado em você, ele se instala. Então, a obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas, em se considerando o natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Tendo-se em vista a infinita variedade das posições vibratórias em que se demoram os homens e mulheres que sofrem, quanto influem em tais faixas, sintonizando por processo normal com outros comensais aí situados. Se são portadores de aspirações nobilitantes, nobres, positivas, onde se fixem, aurem maior impulso para o crescimento. Permanecendo na construção do bem, dificilmente assimilam as induções severas ou criminosas procedentes dos estagiários das regiões inferiores. Ou seja, meus amigos, a nossa vacina para não cairmos nesse ciclo vicioso é o pensar no bem, é pensar positivo, é ter ânimo forte e não nos permitir a indolência, ao egoísmo, aos pensamentos negativos. Não é verdade? Continuando. Não ficam, no entanto, indenes à agressão temporária ou permanente do que se libertam em face dos objetivos morais que perseguem, graças aos quais vibram em mais elevada escala psíquica. Se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, resvalando para os despenhadeiros da emoção aturdida, do desequilíbrio. Tais pacientes conduzem ao leito, antes do repouso físico, as apreensões angustiantes, as ambições desenfreadas, as paixões perturbadoras, demorando-se em reflexões que as vitalizam, vivendo-as pela mente, quando não encontram meios de fluí-las fisicamente. Ao se desdobrarem sob a ação do sono, encontram-se com os afins, ou seja, com espíritos que são também com essas tendências, encarnados ou não, com os quais se identificam, recebendo mais ampla carga de necessidades falsas ou dando campo aos estados andados em que mais os turbam e afligem. Quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob o incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade em fixar os compromissos e as lições edificantes da vida. Nessa posição, a ideia obsedente, ou seja, a ideia obsessiva, fixada e a viciação estabelecida, dar-se-á o intercâmbio mental. Já não se trata do pensamento que busca acolhida, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo o diálogo, discutindo, analisando as questões em pauta, sempre de natureza prejudicial, e que, a uma pessoa sadia, causaria repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre a predominância do parasita espiritual, que mais se acerca psiquicamente da casa mental e da vontade do seu consorte. Mais uma vez, meus amigos, nosso pensamento é tudo. Ele é que atrai o bem, o mal, o difícil, o fácil, as boas ou as más companhias, espirituais ou físicas. C. Reflexos da interferência. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsediado, que somam as angústias, dando campo a incertezas e mais ampla perturbação interior. Gera uma psicosfera perniciosa à própria volta pela eliminação dos fluidos deletéricos de que é vítima e absorve-a mais condensada, por escusar-se ouvir sadias questões, participar de convívios amenos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo, renovar-se pela oração. Conforme a constituição temperamental, que é um fator de relevante importância, faz-se apático, tende à depressão, adentrando-se pela melancolia
em razão da mensagem telepática deprimente e dos clichês mentais pessimistas que resultam em arquivo da inconsciência. No sentido oposto, é o dotado de constituição nervosa excitada, torna-se agressivo, violento, em desarmonia de atitudes, explode por nadas, do que logo se arrepende. Exponde a aparelhagem psíquica e os nervos a altas cargas de energias que danificam os sensores e condutores nervosos, com singulares prejuízos para a organização fisiopsíquica. O ódio é fruto do egoísmo, do personalismo magoado. Ninguém que esteja programado para o sofrimento, a desídia, o mal, desarmando-se dos recursos defensivos, tomba o homem na agressão que o sitia ou enfrenta. Os esforços que empreende a par das ações que executa constituem de couraça contra o mal, conquistas para alçá-lo às faixas vibratórias próprias que o defendem e liberam. A fascinação, por isso mesmo, decorre da indolência moral e mental do paciente e do exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Em consequência, os tentames para a libertação se apresentam mais complexos, exigindo abnegação, esforço, assistência contínua. E agora a obsessão por subjugação. Em cada caso de alienação obsessiva, encontram-se razões propelentes que caracterizam especificamente o processo. Em razão disso, apesar da gênese serem as faltas morais do enfermo e o agente a entidade desencarnada, os móveis predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada pessoa. A terapêutica, embora seja energicamente a mesma, seus resultados variam segundo os pacientes, suas fichas kármicas e os esforços que empreendem para destrinçarem a trama em que se envolvem. No painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a governança. É mais grave quando se trata de espírito mais lúcido, técnica e intelectualmente, que se assenhoreia dos centros cerebrais com a imposição de uma deliberação bem concentrada nos móveis que perseguem, manipulando com habilidade os dispositivos mentais e físicos do alienado. Assim, a subjugação pode ser física, psíquica e, simultaneamente, fisiopsíquica. A primeira não implica na perda da lucidez intelectual, porquanto a ação dá-se diretamente sobre os centros motores, obrigando o indivíduo, não obstante se negue à obediência, a ceder à violência que o oprime. Nesse caso, podem irromper enfermidades orgânicas, por se criarem condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias, ou mesmo sob a vigorosa e contínua ação fluídica dilacerarem-se os tecidos fisiológicos ou perturbar-se o metabolismo geral, com singulares prejuízos físicos. Percebem, meus amigos, como tudo isso é tão sutil? Tudo começa com o nosso pensamento. Então, meus amigos, quando se fala em higiene mental, é você ter consciência do que se pensa, como se pensa, por que se pensa. Se os nossos pensamentos têm conteúdos negativos, nós podemos cair nessa teia. Podemos nos enredar com o espírito dessa natureza e, sem perceber, começamos com um problema físico, uma doença, uma gripe, um resfriado, um vírus mais letal, porque nós abrimos brechas através do nosso pensamento, dando guarida a um espírito que quer nos prejudicar psicologicamente. Continuando. No segundo caso, o paciente vai dominando mentalmente, tombando em estado de passividade, não raro sob tortura emocional, chegando a perder por completo a lucidez, o que não afeta o espírito encarnado propriamente dito, que experimenta a injunção penosa, pela qual purga a irresponsabilidade e
os delitos passados, quer dizer, coisa que você nem lembra que fez, através desse passado, eles interferem no nosso comportamento e no nosso pensamento. Perde temporariamente ou definitivamente durante a sua atual reencarnação a área da consciência, não se podendo livremente expressar. Um contínuo aturbimento o toma. A visão, a audição, como os demais sentidos, confundem a realidade objetiva ao império das vibrações e faixas que registra desordenadamente na esfera física e na espiritual. O espírito encarnado movimenta-se num labirinto que o atemoriza, algemado a um adversário que lhe é impenitente, maltratando-o, aterrando-o com ameaças cruéis, como parasitose firme na desconcertada casa mental. Por fim, assenhoreia-se simultaneamente dos centros do comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades sem nome. Nos processos obsessivos, não deixemos de repeti-lo. Então, incursas na lei, as pessoas que constituem o grupo familiar e o social do paciente, aí situado por necessidade evolutiva e de resgate para todos. Não se pode invadir a responsabilidade os que foram cúmplices ou coautores dos delitos, quando os infratores mais comprometidos são alçados pela irrefragável justiça, reunidos ou religados ao parentesco sanguíneo ou através de conjunturas da afetividade, da afinidade, formam os grupos onde são alcançados os recursos reeducativos e o tentame de progresso. A cruz da obsessão é peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências comprometidas. E agora a terapia desobsessiva. Conforme o quadro da alienação, variam os recursos terapêuticos. Sabendo-se que o agente é um ser que pensa e age movido por uma razão que lhe parece justa, qualquer política de ilaqueção, ou seja, de enganar, de confundir a honestidade, torna-se improfícua, aumentando a hostilidade e a tenacidade do perseguidor. O principal mistério deve ser o de concentrar no enfermo desencarnado as atenções, tratando-o com bondade e respeito, mesmo que não se esteja de acordo com o que ele faz. Conquistar para a íntima renovação o agente infeliz, porquanto toda ação má procede sempre de quem não está bem, por mais escamoteie ou disfarce os sentimentos, e o próprio estado é o primeiro definitivo passo. Evitar-se a discussão inoperante, jorrando de humildade real, na qual transpareça o interesse amoroso pelo bem-estar do outro, que terminará por envolver-se em ondas de confiança e harmonia, de que se beneficiará, mudando de atitude em relação aos propósitos mantidos até então. Simultaneamente, educar-se à luz do Evangelho, o paciente, insistindo junto a ele, com afabilidade pela transformação moral, criando em torno de si condições psíquicas harmônicas com que se refará, emocionalmente, estimulando-se a contribuir com a parte que lhes diz respeito. O que ele está dizendo aqui? Que nós temos que tratar as duas pessoas, o obsessor e o obsediado. Não há como a força separar um do outro, certo? Continuando, atraí-lo a ações dignificantes e de beneficência, com que granjeará simpatias e vibrações positivas que o fortalecerão, mudando o seu campo psíquico. Estimular-lhe o hábito da oração e da leitura edificante, ao mesmo tempo, trabalhando-lhe o caráter, que se deve tornar maleável ao bem e refratário ao vício. As mentes viciosas encharcam-se de vibriões e parasitas extravagantes, dementados pelo desdobrar dos excessos perniciosos. Ao lado dessa psicoterapia, é necessária a aplicação dos recursos fluídicos, seja através do passe ou da água magnetizada, da oração intercessória, com que se vitalizam os núcleos geradores de forças estimulantes da saúde, com o poder
da desconexão dos plugs das respectivas matrizes, de modo a que o endividado se reabilite perante a consciência cósmica pela aplicação dos valores e serviços dignificadores. Ou seja, se o obsessor se uniu ao indivíduo, que foi através dos pensamentos, é sempre através dos pensamentos, nós precisamos começar mudando esses pensamentos para que possa ocorrer a desconexão. Então, evitar os pensamentos negativos de toda a ação negativa, passar a ter comportamentos positivos para que lentamente se possa reverter o quadro. Continuando. Não ocorrem milagres em mistérios que tais como noutros de qualquer natureza. O acontecimento miraculoso, quando parece suceder, é o resultado de uma ação muito bem programada, cujos efeitos são registrados e cujas causas não são necessariamente, no momento, conhecidas. Toda pessoa que deseje contribuir na esfera de socorro desobsessivo, que se não descure da conduta íntima nem das suas ligações com o plano espiritual superior, donde fluem os recursos lenificadores, salutares para os cometimentos do Recordando Jesus, diante dos obsidiados e dos obsessores, busquemos a sua ajuda, ou seja, a ajuda de Jesus, e a inspiração na condição elevada que ele, Jesus, ocupa como Senhor dos Espíritos. Meus amigos, o capítulo nos aponta as causas, as raízes das obsessões, nos fala dos comportamentos que levam a que a obsessão se estabeleça e os caminhos para a libertação de tais laços mentais. Reunindo todo o conteúdo, foi através dos pensamentos, do clima, da razão, dos motivos dos pensamentos que atraíram para nosso corpo mental esse tipo de indivíduo, que pode ser um qualquer, como pode ser alguém do nosso passado remoto, alguém que prejudicamos. E para sair dessa situação é preciso fazer o caminho inverso. Policiar nossos pensamentos e atitudes, principalmente. Agindo no bem, pensando no bem, de modo a afrouxar os laços entre as duas entidades, a encarnada e a desencarnada. Foi um prazer estar com vocês nessas lições. Em breve começaremos estudando casos. Vamos deixar a teoria e passar aos casos práticos. Um abraço a todos e grata pela companhia.